Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a este webinar sobre propriedade industrial, principais mitos e oportunidades de financiamento, uma sessão informativa que surge da iniciativa conjunta do Compete 2030, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial e da Agência Nacional de Inovação, com o objetivo de esclarecer dúvidas e apresentar as oportunidades de financiamento disponíveis para a proteção e valorização da propriedade industrial em Portugal. O meu nome é André Veríssimo, sou jornalista do ECO e tenho o gosto de estar a moderar este evento e a destruir aqui o jogo entre o nosso grupo de oradores. Esta sessão está prevista durar cerca de 2 horas, vamos tentar ser aqui exigentes com o tempo, mas creio que conseguiremos aqui cobrir os principais tópicos que temos previstos para este webinar. Vou já de seguida passar então para a apresentação do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, com a Susana Armário, que nos vai apresentar um panorama sobre a propriedade industrial em Portugal e também desmistificar alguns mitos comuns. Olá, Susana, pode tomar a palavra. Obrigada, André. Muito boa tarde a todos. Eu vou só aqui partilhar a minha apresentação antes de começar. Espero que estejam todos a ver. Vamos a vê-la? A tela cheia, certo? Certo. Muito obrigada, então. Boa tarde a todos. É um gosto para mim estar aqui hoje presente neste evento conjunto do Compete 2030 da ANI e do INPI. Estou aqui para falar um bocadinho de propriedade industrial, dos principais benefícios e também tentar combater aqui alguns mitos que existem. Como nós sabemos, cada vez mais os direitos de propriedade industrial têm uma importância acrescida, principalmente nesta sociedade do conhecimento e nesta sociedade altamente global e digital. Como podemos ver aqui neste gráfico que eu trago aqui hoje, ao longo dos anos tem havido uma alteração de paradigma, portanto, uma passagem cada vez maior das empresas terem como ativos materiais e cada vez mais estamos a observar a terem ativos imateriais, ou seja, patentes, marcas, desenhos ou modelos, etc. Portanto, os direitos de propriedade industrial conferem exclusividade de mercado para os seus titulares, conferindo uma segurança jurídica, e o seu grande objetivo é conferir às empresas competitividade e, acima de tudo, geração de riqueza. A nível macro, para o país, estes direitos promovem o desenvolvimento e também geram o crescimento económico. Mas toda esta informação que eu estou aqui a referir hoje não é só da minha cabeça, vem também de alguns estudos que foram feitos, por exemplo, pelo Instituto Europeu de Patentes e pelo Instituto da União Europeia de Propriedade Intelectual, em que em 2022 se percebeu que em Portugal as indústrias com utilização intensiva de direitos, qualquer direito que seja, geram 1,4 milhões de empregos e também são responsáveis por quase 44% do PIB do país e também conseguem pagar salários significativamente maiores. Estamos a falar de mais de 41%. No entanto, outro estudo também muito recente de 22 verificou-se que apenas 10% das PMEs na União Europeia possuem pelo menos um direito de propriedade industrial, seja ele qual for, que está registado. Portanto, ainda estamos muito aquém do que conseguimos, muita da inovação está a ser produzida, mas não está a ser protegida e realmente isto é algo que nós temos todos de tentar mudar. Aqui do meu lado direito temos aqui um outro combate a um mito comum, que a propriedade industrial é apenas para as grandes empresas, só elas é que têm a possibilidade de poder ter pedidos de propriedade industrial. Isso não é verdade. Aqui podemos ver que para as PMEs há um grande efeito, um efeito muito, muito pronunciado se tiverem direitos de propriedade industrial, ou seja, a diferença em termos de receita por empregado pode ascender aos 68%. Portanto, não é um mito que a propriedade industrial
só é importante para as grandes empresas. Outro fator que ouvimos muito na comunicação social é os termos propriedade intelectual e propriedade industrial. Na realidade, a propriedade intelectual é o chapéu. O Instituto Nacional de Propriedade Industrial gera a propriedade industrial a nível nacional. Tudo o que seja, portanto, estamos a falar de direitos mais tecnológicos ou sinais de comércio ou sinais ou design. Por outro lado, tudo o que seja direitos mais artísticos, estamos a falar de música, pintura, literatura, etc., são do lado dos direitos de autor. Isso é gerido em Portugal pelo IDAC. Agora, é importante perceber que cada produto vai ter um conjunto de direitos de propriedade industrial que vão, como diferentes camadas, contribuir sinergeticamente para a proteção total desse produto que vai ser comercializado. Temos aqui, por exemplo, o caso do telemóvel, que tem vários direitos associados, desde marcas, designs, patentes, direitos de autor, segredos comerciais, etc. Fazendo apenas uma breve análise das principais modalidades, posso dizer que a mais conhecida, pelo menos para o consumidor, são as marcas. Nós estamos rodeados de marcas, vemos marcas todos os dias. O objetivo delas é distinguir produtos e serviços de uma empresa de produtos e serviços de outra empresa. Portanto, ela tem este caráter distintivo. Podem ser protegidos durante 10 anos, indefinidamente. Os desenhos ou modelos, que também são conhecidos por design, vão proteger a aparência estética, digamos assim, de um produto. Elas devem ser novos e com caráter singular, são protegíveis até ao máximo de 25 anos e normalmente não existe nenhum tipo de exame substantivo propriamente associado a nível nacional. Depois, os direitos de autor, como já falámos, o software é uma das formas de proteger em Portugal e também na Europa, proteger por direito de autor. Portanto, o software por si só é protegido por direito de autor. Uma invenção implementada por computador que utiliza um software é protegido por patente. São duas coisas bastante distintas. Depois temos então toda a parte tecnológica, que pode ser protegida por patente e modelo de utilidade, e aqui eu já vou falar um bocadinho com mais destaque em relação a esta modalidade. E, por fim, tudo aquilo que não pode ser codificado na forma de um direito, uma marca, um design, uma patente, deve ser protegido por segredo comercial. Ou seja, um know-how, o saber fazer, também pode ser transferido. E, para isso, temos esta modalidade de segredo comercial. Tudo o que pode ser codificado deve ser protegido através de patente ou de outro direito de propriedade industrial. Então, o que é uma invenção? Antes de falarmos um bocadinho das patentes. Uma invenção é definida sempre como uma solução nova para um problema técnico específico. Se eu estiver numa estrada em que está pouco iluminada e o meu problema técnico é como distinguir facilmente a linha separadora das faixas, a minha solução poderá ser, por exemplo, uma solução nova que tem um LED acoplado no chão para visualizar-se melhor essa tal faixa. Isto é a solução técnica, isto é que é patenteável, ou seja, nós não protegemos as ideias em si, nós protegemos a materialização dessas ideias. E protegemos com estas invenções, através de patentes ou de modelos de utilidade. As patentes são utilizadas para qualquer tipo de área tecnológica e protegem até ao máximo de 20 anos. Fins esses 20 anos, a patente cai em domínio público e qualquer pessoa pode utilizar. Portanto, a exclusividade de mercado são 20 anos naquele território em que o inovador pode explorar a sua invenção e impedir terceiros de copiar a sua invenção e comercializá-la indevidamente. Temos outros casos do modelo de utilidade, que é utilizada para uma proteção mais pequenina, até o máximo 10 anos, e normalmente não pode ser utilizada em certas áreas tecnológicas, por exemplo, na área farmacêutica, biotecnológica, etc. Tipicamente utiliza-se para pequenas invenções.
Nas patentes, como eu disse, são 20 anos no máximo, há uma exceção apenas para os medicamentos, pode ir um bocadinho além dos 20 anos, mas todas as áreas tecnológicas só têm esta vigência de 20 anos. Então, o que é, no fundo, uma patente? É um contrato que se estabelece entre o Estado e o inovador, ou o detentor desse direito. O Estado concede a exclusividade de mercado durante aqueles 20 anos e naquele território específico, e, em troca, o inovador vai divulgar toda a informação técnica referente àquela invenção. O objetivo é que nós, enquanto sociedade, conseguimos beneficiar desse conhecimento. O conhecimento não fica fechado a 7 chaves. Nós todos podemos perceber como é que funciona aquela invenção, pode haver investigação em relação àquela invenção, podemos encontrar outras soluções a partir daquela, podemos fazer upgrades e, com essas, gerar novas patentes. As patentes de modelos de utilidade protegem, então, produtos, podem ser medicamentos, podem ser motores, qualquer aparelho que se utilize, processos de fabrico de determinado produto, utilização, principalmente de medicamentos em determinadas doenças, portanto, tudo isto pode ser protegido por estas modalidades. Um mito também muito referido aqui, quando se fala de patentes, fala-se muito em registar uma patente. Na prática, as patentes não se registam. Faz-se um pedido de patente, é analisado por um examinador de patentes, que é daquela determinada área tecnológica, normalmente é um engenheiro que vai analisar a novidade, a atividade inventiva e a aplicação industrial daquela invenção e depois vai conceder ou recusar. Portanto, nunca é um registro direto propriamente dito. A novidade é absoluta, isto significa que aquela invenção não pode ter sido divulgada sob forma alguma, pode ser oral, pode ser na televisão, pode ser na internet, pode ser através de um artigo científico, no outro pedido de patente, não interessa qual é a forma da divulgação, até à data do primeiro pedido daquela invenção não pode ter sido divulgada, nem pelo próprio, nem por outra pessoa que, entretanto, tenha chegado à mesma solução, noutro país, e que também tenha divulgado essa informação. Portanto, a novidade tem de ser absoluta. Atividade inventiva significa que não pode ser óbvio, ou seja, não basta chegar a uma invenção conhecida e colocar um pequeno elemento que não vai trazer nenhuma mais-valia e dizer que é uma patente nova que eu tenho ali. Não pode ser óbvio face ao que já existe. E, por fim, tem de ser aplicado em qualquer tipo de indústria ou na agricultura. Outra informação importante é que são direitos territoriais, ou seja, eles só estão protegidos nos territórios para o qual é pedida a concessão e é pedida a proteção e é concedida essa proteção. Se nós quisermos definir que o nosso mercado de comercialização é apenas 2 ou 3 países, por exemplo, Portugal e Espanha, podemos avançar por uma via nacional, ou seja, eu posso fazer primeiro o pedido em Portugal, até 12 meses depois dessa data do pedido, fazer o pedido, por exemplo, em Espanha, reivindicando a data portuguesa. É importante reivindicar a data do primeiro pedido por causa da questão da novidade. No entanto, se o nosso mercado é europeu, é maior que 2 ou 3 países, então o ideal é agregar tudo no mesmo pedido e ir, por exemplo, por uma via europeia. Aqui podemos fazer um pedido de patente europeia, onde vamos solicitar proteção em 39 países ao mesmo tempo, de forma a podermos ter uma patente, ou não, se for recusada, não temos patente, nestes territórios europeus. Para o design e para as marcas, também temos aqui o EUIP, que dá para então pedirmos uma marca comunitária, uma marca da União Europeia, um desenho comunitário, através do EUIP, que dá concessão na União Europeia. Também temos agora uma nova figura de patente unitária, que dá para proteger em 18 países, da União Europeia. E, por fim, temos a via internacional, que é uma via muito mais alargada. No caso das patentes, com um só pedido, podemos tentar obter a proteção em 157 países ao mesmo tempo. Portanto, é uma via mais alargada quando nós queremos um mercado maior, o mercado europeu, por exemplo, o mercado americano e o mercado asiático. É a via tipicamente utilizada para isso.
Então, como é que funciona aqui todo esse sistema da API, principalmente nas patentes? O grande objetivo por detrás deste sistema é permitir não só uma proteção efetiva a quem inova, mas também se apropriar das receitas que são geradas. Como nós sabemos, todos os produtos podem levar, consoante a sua complexidade, podem levar mais tempo ou menos tempo a serem desenvolvidos. Pode implicar muitos anos de desenvolvimento, de investigação, muito dinheiro que é investido, e depois de termos um produto que já está apto para ir ao mercado, ainda temos de pensar em toda a parte do marketing, em toda a parte da embalagem, da cadeia de distribuição. Portanto, é muito tempo e dinheiro que o inovador gasta. Portanto, ele tem de ter algum tipo de garantia que, quando chega ao mercado, e se a sua invenção for um sucesso, que ele se consegue apropriar das receitas, ou seja, que não vão copiar e partilhar as receitas que deveriam ser dele. Aqui o objetivo, ele apropria-se então dos lucros, das receitas, paga o investimento que fez e volta a inovar e investir em novas invenções e em novas patentes. Esta é a lógica por trás. No entanto, se não houver, por exemplo, uma patente por detrás, o que pode acontecer é que chega ao mercado e, por engenharia inversa, rapidamente se chega ao produto. E às vezes não é necessário que chegue ao mesmo produto, pode-se chegar a algo semelhante. E de repente, o inovador, que vai ter de praticar um preço mais elevado porque investiu muito dinheiro e tempo naquele produto, de repente vai ter de partilhar os seus lucros com os outros concorrentes que apenas tiveram os custos de imitar. Ou seja, o custo de inovar vai ser sempre maior que o custo de imitar. E nós, enquanto consumidores, se calhar não vamos ter essas percepções, não vamos ter esta noção que há por detrás e, por simplesmente, vamos, se calhar, comprar o produto que não é bem igual, mas está ali aproximado, mas é muito mais barato. Então, aqui neste cenário, o que vai acontecer é que, evidentemente, quem inovou não vai querer voltar a inovar. Provavelmente nem sequer vai ter o retorno do seu investimento. Portanto, esta é a lógica de uma forma muito simples por detrás de todo este sistema de propriedade industrial e das patentes em particular. Outro aspecto muito importante é quando temos uma estratégia de negócio, pensar sempre na estratégia de PI que queremos fazer. Ou seja, ela deve estar no centro do negócio. O que é que isto quer dizer? Quando se começa a pensar num produto e em mercados que vamos exportar, convém perceber quais são os mercados que eu vou operar a curto prazo, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, e pensar logo em protegê-los. Porquê? Porque nós temos uma janela muito curta para a proteção por propriedade industrial, ou seja, quando temos uma patente, quando temos um pedido de patente, só temos 12 meses para pedir proteção noutros países. Não dá, por exemplo, para fazer um pedido em Portugal, esperar que seja concedido e depois fazer pedidos noutros países. Isso não dá. São 12 meses só. Por isso é que a PI tem de ser pensada antes mesmo dela existir e tem de estar alinhada com o negócio. Portanto, se a curto prazo eu quero Portugal, se daqui a 10 anos eu quero estar na Europa inteira e daqui a 15 anos eu quero estar nos Estados Unidos, eu tenho de pensar logo que eu tenho de proteger a minha patente nestes mercados. Isto é muito importante. E, além disso, outro fator importante, quando eu estou a falar em gerir a PI, antes mesmo dela existir, é nas parcerias. Ou seja, não definir as regras do jogo pode correr mal logo ao início. Ou seja, convém definir logo quem fica com que propriedade logo ao início, porque depois de ter um produto que até vai ser interessante, vai sempre correr mal, se aí é que vamos definir quem é que fica com o quê. Portanto, a PI, mais uma vez, gere-se antes dela existir. Outra noção importante é que a propriedade industrial e as patentes são para ser exploradas. O objetivo delas é gerar riqueza através da proteção, mas também através de uma sinalização de competências e de qualidade para o mercado. Como é que nós exploramos esse direito? Se o inovador tem, por exemplo, uma fábrica onde pode fabricar o seu produto, tem já uma cadeia de distribuição, ele pode fazer essa exploração. No entanto, se ele não tiver
estes meios, ou se, por exemplo, ele tiver a entrar no mercado internacional que não conhece, ou por isso simplesmente está a entrar numa nova área de negócio que também não conhece, o ideal é optar então pela transmissão, pela venda do direito ou pelo licenciamento, ou seja, ele vai autorizar terceiros para explorar aquela invenção por ele, sendo que depois são pagas royalties dessa exploração. Ao longo da minha carreira, e eu já estou há 17 anos no Instituto, 12 deles como examinadora de patentes, eu iniciei a minha carreira como examinadora de patentes na área da biotecnologia, ouvi muitos mitos e tentei desconstruir um bocadinho tudo isto que eu ouvi. O primeiro mito que eu ouvi sempre é que a propriedade industrial é um custo e não é, tem de ser encarado como um investimento. É como nós temos uma casa. Se temos uma casa, é um bem material, é um ativo, mas se eu não ponho uma fechadura, se eu não tenho uma porta, se eu não tenho um alarme, vão-me roubar de certeza absoluta. E aqui é um bocadinho a mesma coisa. Eu tenho de proteger um ativo que é altamente valioso. E como é que eu o protejo? Através de propriedade industrial. É um investimento, sempre. Depois que é algo demasiado complexo e moroso. Em termos de design, em termos de marcas, não é assim, é bastante simples até o pedido e o processo. Em termos de patentes, é ligeiramente diferente do normal, ou seja, é preciso entregar alguns documentos escritos de uma determinada forma, sendo que a linguagem é sempre uma linguagem científica ou jurídica. Portanto, é uma linguagem assim um bocadinho diferente. Dito isto, há sempre solução, desde agentes oficiais cujo trabalho deles é escrever pedidos de patente, claro que são pagos, a pura e simplesmente fazer uma pesquisa no SpaceNet, que é uma das bases de dados mais importantes que existem a nível mundial de pedidos de patente, e pesquisar, por exemplo, patentes europeias dentro daquela área técnica e perceber mais ou menos a linguagem que é utilizada, porque é mais ou menos semelhante em quase todos os pedidos. Portanto, também há aqui uma forma de aprendizagem. Não é algo que é direto, mas também não é demasiado complexo. E depois moroso, demora o seu tempo, sem dúvida. Por exemplo, em Portugal demora entre 3 a 4 anos, se for uma patente europeia pode ser 3 a 5 anos. É um processo moroso, mas necessário. Depois, muito referido, é o medo da litigância, ou seja, eu já ouvi muitos inovadores que me disseram: eu não vou proteger porque depois eu tenho medo de haver litigância e de eu não conseguir. É um medo, claro, legítimo, mas não totalmente. Nem todos a grande maioria dos pedidos de patente, felizmente, não têm litigância nenhuma. O facto de eu não proteger, não proteger os meus ativos de propriedade industrial, não significa que eu não sofra litigância na mesma. Aliás, há uma grande probabilidade disso acontecer. Porquê? Porque se eu não tenho noção do que é uma patente, como é que funciona, há uma grande probabilidade de eu violar a patente de outra pessoa e de ter então aí um processo em cima e ter aqui uma litigância. E, por outro lado, ter um bom portfólio de direitos de propriedade industrial, precisamente em termos de patente, também nos dá um poder negocial se houver alguma litigância. Muitas das litigâncias são facilmente resolvidas através de licenças cruzadas, ou seja, alguma tecnologia que que uma empresa gostaria de explorar na outra e vice-versa, e por isso simplesmente fazem licenças cruzadas e a litigância termina. Portanto, todos estes mitos não podem ser motivos pelos quais não avançamos com a proteção. Porquê? Porque os direitos da propriedade industrial têm muitos benefícios. Não é só isto de proteger e de impedir a cópia, eles aumentam o valor da empresa. Qualquer direito de propriedade industrial aumenta sempre o valor. São ativos, são bens. Existem empresas, inclusivamente, cujo modelo de negócio é apenas ter o máximo possível de um portfólio fortificado de propriedade industrial e depois são vendidas o portfólio e a própria empresa. Há modelos de negócio que funcionam assim. Depois também diferenciam o negócio face aos concorrentes, através de um design diferente, arrojado, que é protegido, através de uma marca que diferencia
o produto ou o serviço através de uma tecnologia que está protegida e que permite uma diferenciação. Depois aqui já falámos na geração de receitas, que existem várias formas de lucrar com este tipo de direitos. Menos conhecido é o facto de poderem ser usados como garantia para empréstimos e também para obter financiamento. Aqui já falei bastante da parte da apropriação dos ganhos, das receitas. Uma forma muito importante é atuar como um facilitador de parcerias, quer que seja com o meio académico, quer que seja com outras empresas, porque transferir tecnologia de uma universidade ou para uma empresa ou entre duas empresas é muito mais fácil tendo um direito de propriedade industrial. Ou seja, o direito de propriedade industrial vai definir claramente o que é que está protegido, o âmbito de proteção, vai clarificar e perceber o que é que está realmente a ser transferido. E é uma vantagem muito grande do que um segredo que ninguém pode partilhar, que ninguém sabe muito bem o que é que aquela invenção tem. Os direitos de propriedade industrial são essenciais neste tipo de transação. E depois também, claro, pode fazer parte essencial do próprio marketing da empresa, que aposta em designs arrojados, que aposta em patentes para produzir a sua tecnologia e que divulga e comercializa com base nesse objetivo, que eles protegem tudo por propriedade industrial. Por fim, queria falar aqui um bocadinho de alguns cuidados a ter, principalmente quando queremos avançar para um pedido de patente. Primeira informação, e já aqui falei, que é importantíssima, é não se divulga nem que se comercializa nada antes de fazer o pedido. Isto é essencial. A primeira coisa que o examinador de patentes faz é, pura e simplesmente, fazer uma pesquisa no Google, por exemplo, do nome da empresa ou do nome dos inventores. Portanto, não se divulga. Se se divulgar a invenção antes de fazer o pedido, isso automaticamente destrói a novidade e o pedido é recusado. Portanto, é muito importante não haver esta divulgação. Se for necessário falar com alguém para alguma negociação antes de fazer o pedido, pensar sempre em fazer, em utilizar non-disclosure agreements, agora está-me a falhar o nome em português, portanto, ter sempre estes cuidados. Pensar que há outras pessoas, há outros inovadores noutros países, nos Estados Unidos, na Europa, etc., em qualquer país da Europa, etc., que podem chegar à mesma invenção, mas por outras formas, e é a mesma invenção, ou seja, aquilo que eu quero proteger pode já existir noutro local do mundo, ou pode ser algo bastante óbvio, face ao que já existe. Portanto, antes de avançar para qualquer pedido, deve-se fazer sempre uma pesquisa ao estado da técnica, sendo que eu volto a repetir, a melhor base de dados para fazer este género de pesquisas em termos de patentes é o Espaçonet. É uma base de dados do Instituto Europeu de Patentes que compreende pedidos de todo o mundo, portanto, é a mais extensa que existe e muito fácil de utilizar e gratuito, evidentemente. Outro cuidado a ter é não respeitar prazos. Se receber alguma notificação, se for necessário fazer algum passo a meio do procedimento e que tenha um prazo, tem de ser sempre cumprido. Se não for cumprido, a patente é recusada. E ter atenção, mais uma vez, à prioridade. São 12 meses a partir do primeiro pedido que é feito, que se pode fazer pedidos noutros países. Fins esses 12 meses, perdem a oportunidade de ter protegido a vossa invenção noutros países. Portanto, é muito importante, refiro novamente, pensar na PI antes mesmo de existir qualquer produto. Depois, outro cuidado a ter é saber, evidentemente, qual é a dor de mercado. Ou seja, o meu produto vai responder a que necessidade do mercado. Porque pode dar o caso de ser uma invenção muito boa, mas ninguém querer. Ou, por exemplo, patentear uma invenção que não seja a mais indicada, quando se calhar tínhamos outra que teria mais potencial. Eu posso-vos dar um caso, aqui há uns 5 anos atrás, eu vi uma patente que era bastante interessante. Portanto, era uma cama de hospital que tinha vários sensores e que bastava colocar lá o paciente e automaticamente fazia várias medições, não era preciso nenhum enfermeiro. Mas quando eu vi melhor,
eu percebi que aquela patente já tinha passado os 20 anos. Portanto, há 25 anos atrás, considerou-se que era interessante fazer aquela invenção. No entanto, o mercado não estava preparado para isso. Porquê? Porque havia muitos enfermeiros e não era preciso gastar tanto dinheiro com aquela cama. Hoje em dia, se calhar, já é uma invenção que terá potencial de ser aplicada e de haver aqui algum lucro. Portanto, tentar pensar um bocadinho na necessidade de mercado antes de começar a investir, quer em investigação e desenvolvimento, quer em patenteamento. Depois, não submeter o pedido na altura certa. Isto também é muito importante. Se formos demasiado rápidos e não termos todos os elementos, ou seja, não colocarmos lá todas as características técnicas, por exemplo, uma coisa muito simples, se eu tiver uma máquina que tem o componente A, B e C, e eu não me lembro de pôr lá o componente D, eu depois já não posso colocá-lo mais à frente, ou seja, eu não posso adicionar matéria técnica e fico restrita àquelas 3 componentes. Se eu patentear demasiado tarde, o que vai acontecer é que se calhar já outra pessoa chegou à mesma conclusão e já me ultrapassou e já patenteou ela. Portanto, tem de haver aqui também um certo timing quando se tenta proteger as nossas invenções. Depois é importantíssimo divulgar toda a informação das características técnicas dessa invenção no pedido. Porquê? Porque, mais uma vez, depois tem de ser publicado e toda a sociedade tem de beneficiar desse conhecimento e, além disso, a matéria que está lá tem de permitir haver uma reprodução de toda a informação, de toda a invenção. Portanto, esta parte também é bastante importante. Portanto, nada de omissões, digamos assim, de partes cruciais da invenção. Depois, manter em segredo uma invenção em vez de patentear. Normalmente é complicado o segredo, porque normalmente está toda a tecnologia, o segredo está num conjunto muito limitado de pessoas, portanto só aquele conjunto é que sabe como é que aquilo funciona. Se há aqui algum problema, alguma discórdia, significa que alguém que tem o segredo vai levar o segredo para outro sítio. Para internacionalizar também é muito difícil, porque se só 2 ou 3 pessoas é que sabem o segredo, vai ser difícil haver aqui uma internacionalização e, além disso, também por engenharia inversa, é facilmente consegue-se chegar à tecnologia, como é que ela funciona, quais são os componentes e também o segredo não vai ser muito importante, não vai ser aqui a melhor opção, digamos, para proteger uma invenção. E, por fim, não ter uma ideia realística do valor da invenção, ou seja, há invenções muito, muito interessantes, mas que depois, na prática, quando são fabricados, fica um custo muito elevado para o consumidor. E por isso também tem-se de pensar nesta parte de que realmente tem de haver uma ideia realística do valor da invenção e se vai ser, se conseguimos gerar lucro ou não. Para mais informações, eu já estou aqui a exceder um bocadinho a minha apresentação, para mais informações eu convido a todos a irem ao site do INPI, principalmente a este destaque que eu tenho aqui do apoio às PME, onde tem alguns links úteis sobre PMEs e algumas ferramentas também gratuitas que podem ser utilizadas. E para mais questões, depois fica aqui para questões para depois deste webinar. Quem quiser pode me contactar mais tarde. Fica aqui os meus contactos. Muito obrigada. Muito bem, muito obrigado, Susana, pela apresentação. Julgo que ficámos aqui com uma boa perspectiva sobre a importância de requerer uma patente, o que pode ser patenteado e como fazer, bem como aqui a desconstrução de alguns mitos, como a propriedade industrial ser um custo. Teremos agora a oportunidade de conhecer algumas das oportunidades de financiamento disponíveis através do Compete 2030, numa apresentação que será conduzida por Margarida Pinto, secretária técnica do Compete 2030 e que lidera a equipa da Unidade de Investigação e Desenvolvimento, Carla Silveira, técnica também do Compete 2030 e Marta Campinos, gestora da Unidade de Incentivos Nacionais da Agência Nacional de Inovação. Passo-vos então a palavra. Obrigada, André, pela introdução. Boa tarde a todos.
De seguida vamos fazer uma breve apresentação do aviso para financiamento sobre a propriedade industrial que se encontra dirigido para as empresas. O aviso é o aviso MPR 2024-1, é um aviso multiprograma, portanto é para ser financiado por todas as autoridades de gestão. Vamos fazer apenas uma breve, no fundo, salientar os pontos mais importantes, porque toda a outra informação mais específica encontra-se nos sites, quer do Compete, das restantes autoridades de gestão, Norte, Centro, Lisboa, Alentejo e Algarve, na ANI e no balcão dos fundos, onde podem encontrar informação mais detalhada. Bem. Ora, o nosso aviso, como eu acabei de referir, é o MPR 2024-1, que é um aviso dirigido apenas às empresas e tem como objetivo apoiar o registro de patentes, modelos de utilidade, desenhos ou modelos pelas vias nacional, europeia e internacional. O aviso abrange todas as áreas, todas as regiões do continente, Norte, Centro, Lisboa, Alentejo e Algarve. Destaca-se que a localização da operação corresponde ao local, à região onde o investimento vai ser realizado. O período de execução da operação é no máximo de 36 meses. Poderá haver algumas situações excepcionais, desde que devidamente justificadas e aceites pelas respectivas autoridades de gestão, poderá ser superior aos 36 meses, mas o máximo que está previsto são 36 meses. Margarida, nós não estamos a conseguir ver a apresentação a passar. Estamos só com o slide inicial. Não está a passar? Não está a passar. Eu vou parar de partilhar e voltar outra vez, está bem? Ok. Agora sim. Agora está? Agora estamos a ver. Obrigado. Então não viram, está na folha seguinte ou não? Sim, portanto, estamos com a área geográfica abrangida que estava a falar ainda há pouco. Ok, mas ele não está aqui a dar... ok. E agora passa ou não passa? Peço desculpa. Passa. Ok. Desculpem. Pronto. Não sei se é preciso repetir, se... Eu acho que ouvimos bem a outra parte, mas pode seguir. Ok. Agora passamos aqui. Quem é que se pode candidatar? Como eu referi anteriormente, isto é um aviso dirigido a empresas. Portanto, as únicas empresas que se podem candidatar são as micros, pequenas e médias, chamadas PMEs, e as small mid caps, empresas de pequena e média capitalização. Salienta-se que neste quadro comunitário, no Portugal 2030, para algumas tipologias de projetos não são elegíveis as não PMEs, que é o caso desta tipologia de projetos. Portanto, as não PMEs não são elegíveis a este aviso. Relativamente ao período de apresentação de candidaturas, está dividido em 3 fases. Teve início em 28 de março de 2024. A primeira fase já foi concluída em 27 de junho, onde eram elegíveis tanto candidaturas que tinham registro de pedido de auxílio, registro de auxílio que tinha sido feito submetido até 2023, e neste momento temos uma segunda fase que está a terminar, que é em 30 de setembro, daqui a 15 dias, sendo que ainda haverá uma nova fase até 30 de dezembro. Relativamente à delimitação do financiamento, o financiamento no Portugal 2030 está dividido da seguinte forma: o Compete financia as operações que tenham um investimento total superior a 100 mil euros, desde que estejam localizadas nas regiões menos desenvolvidas, Norte, Centro e Alentejo. O Norte, o Centro e Alentejo financiam as operações monorregionais com investimentos totais igual ou inferior a 100 mil euros, só investimentos que estejam localizados nas respectivas regiões. E depois o Lisboa e Algarve financia todos os investimentos que tenham investimento
em Lisboa e Algarve, independentemente do montante. Aqui Lisboa e Algarve não são todos financiados pelas respectivas autoridades de gestão. As taxas de financiamento são de 50% para o Compete 2030, para o Programa Regional Norte, Centro, Alentejo e Algarve, e para o Programa de Lisboa é de 40%. A taxa de financiamento é 40%. Portanto, agora passo a apresentação à minha colega Carla Silveira. Boa tarde a todos. Prosseguindo a apresentação, passo a expor as ações consideradas elegíveis no âmbito deste aviso. Assim, em primeiro lugar, temos o pedido definitivo nacional de patente, modelo de utilidade e desenho ao modelo apresentados no INPI, que tem um valor máximo de despesa de 3.500 euros. Seguidamente, temos um pedido de patente de modelo de utilidade e desenho ao modelo apresentado no estrangeiro pela via direta, junto às respectivas administrações nacionais, reivindicando ou não uma prioridade portuguesa. Neste caso, o valor máximo de despesa é 6.000 euros por cada país. Depois temos pedido de patente europeia apresentado no INPI ou no Instituto Europeu de Patentes, desde que reivindique prioridade de um pedido de patente ao modelo de utilidade português. O valor máximo de despesa é 60.000 euros. Seguidamente, temos entrada nas fases nacionais de um pedido de patente internacional, PCT, apresentado no INPI ou no Instituto Europeu de Patentes e ou na Organização Mundial de Propriedade Intelectual, desde que reivindique prioridade de um pedido de patente ao modelo de utilidade português. O limite, neste caso, é de 60.000 euros. Por fim, temos o pedido comunitário de desenho ao modelo apresentado no Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia, é o IPO. O valor máximo de despesa é 3.500 euros. Assim, em relação a esta questão do limite de despesa, e a título de exemplo, pegando no pedido definitivo nacional de patente, se numa candidatura beneficiário apresentar um pedido nacional para 3 tecnologias diferentes, o valor a considerar deverá ser 3.500 por cada tecnologia. A avaliação do mérito é efetuada com base em 3 critérios. O critério A, que avalia a adequação à estratégia. O critério B, a qualidade, avalia a avaliação do âmbito da proteção face à tipologia de pedido. E, por fim, o critério D, avalia o impacto da operação. Relativamente ao indicador mérito projeto, temos o primeiro critério tem uma ponderação de 40% e os outros 2 têm uma ponderação de 30% cada um. Relativamente às despesas consideradas elegíveis, no aviso, temos as taxas oficiais, honorários e outras despesas relacionadas, despesas com a intervenção de contabilista certificado ou revisor oficial de contas na validação da despesa dos pedidos de pagamento. Seguidamente, os indicadores de resultado e de realização. No Portugal 2030, a aplicação dos fundos europeus está centrada nos resultados a atingir, pelo que os indicadores de realização e de resultado assumem uma maior relevância neste quadro. No aviso foi então definido um indicador de realização que pretende ilustrar o grau de concretização dos pedidos de proteção apresentados e validados, entre aspas, depósitos, e 2 de resultado. O primeiro pretende aferir o número de pedidos de patente apresentados e o segundo pretende aferir o número de pedidos de modelo de utilidade e de desenho ao modelo apresentados.
Desta forma, consideram-se cumpridas as metas contratualizadas e constantes da decisão de financiamento quando a percentagem de cumprimento for igual ou superior a 75% do valor dos indicadores contratualmente estabelecidos. Agora vou passar à Marta Campino, da ANI, que vai nos dar alguns conselhos de boas práticas muito úteis na submissão das candidaturas. Obrigada. Boa tarde a todos os presentes, fazendo aqui uma transição muito rápida, só projetar aqui a minha apresentação. André, confirma a visualização? Pode continuar. Portanto, eu sou Marta Campino, da Agência Nacional de Inovação. A Margarida e a Carla acabaram aqui de fazer uma apresentação dos traços gerais do aviso. A minha intervenção é mais focada nos detalhes para que tudo corra bem no momento da submissão da candidatura, conforme já mencionado pela Carla. Em primeiro lugar, e em resultado da experiência da Agência Nacional de Inovação na análise de candidaturas a esta medida, resultou aqui um conjunto de indicações que consideramos que sejam as mais relevantes. Portanto, em primeiro lugar, consideramos que é importante uma leitura atenta das regras do aviso. Às vezes há situações que falham porque não se leu determinado ponto que seria importante ler no aviso e a legislação aplicável. Chamo aqui a atenção para o regulamento específico da área temática da inovação e transição digital, que é aqui, acaba por ser a legislação base aplicável a esta medida. Duas notas relevantes. O Portugal 2020 limitava este aviso ao ID desenvolvido em projetos financiados pelo CREN e pelo Portugal 2020. Portanto, aqui a nota central parece-me que seja, mais importante, parece-me que seja esta. Atenção PME e Small Mid Cap, que investam em ID financiado ou não, podem apresentar candidaturas para financiar pedidos de proteção aí decorrentes. Parece-me que isto seja uma vantagem para todas as empresas nacionais. Como segunda nota, deixo aqui, chamo aqui a atenção para uma situação que costuma também às vezes ser mais recorrente, a nível de objetivos de projetos. O que é um objetivo de um projeto desta tipologia? É importante que sejam partilhadas na candidatura duas coisas. Primeiro, quais é que são as tipologias de pedidos de proteção a que estão a ser propostas naquela candidatura? Em segundo lugar, um complemento com uma breve síntese de o que é aquela tecnologia. Acontecem algumas vezes que aparece informação muito extensa sobre a tecnologia, nós não precisamos dessa informação nesta tipologia de projetos, ou ao contrário, não aparece nenhuma e só, portanto, é importante aqui uma combinação destas duas vertentes. PMEs, atenção, a certificação eletrónica, tenham em atenção que tem de estar válida. Small Mid Cap, também chamamos a atenção que há uma declaração em anexo à documentação na candidatura que tem de ser enviada conjuntamente com a candidatura e que não pode falhar. Em momento posterior, em caso de aprovação da candidatura, no momento de assinatura do termo de aceitação, será ainda necessário uma declaração do contabilista certificado ou do ROC a assegurar que a empresa tem enquadramento como tal. Portanto, tomem atenção a estes detalhes que são importantes no momento da preparação da candidatura. Autonomia financeira. A autonomia financeira não pode ser inferior a 15%. Este elemento é validado através dos dados apresentados, através das IEs do ano do pré-projeto. O que é que acontece? Se isto não for cumprido, há ainda uma segunda hipótese, que é a apresentação de um balanço intercalar certificado por um ROC, mas sem este elemento também vai ser difícil terem a candidatura aprovada. Passando aqui a outro ponto, previamente ou posteriormente à submissão da candidatura, realizar uma revisão geral. Porque esta indicação acontece muitas vezes nas candidaturas que ou falhou
páginas essenciais que ficaram por preencher por lápis, ou a versão que foi submetida, enganámos-nos e não era essa versão, tínhamos outra guardada e a informação estava lá. Então é muito importante que, antes de submeterem, pelo menos passem a vista em todas as páginas e depois de submeterem façam o mesmo para garantir que não falhou nada. E por fim, elementos identificados no aviso, há um anexo que identifica quais é que são os elementos que têm de ser enviados conjuntamente com a candidatura. Por favor, não falhem o envio destes elementos, porque são elementos essenciais à análise da candidatura e que a sua ausência pode resultar na não elegibilidade de uma candidatura. Eu chamo aqui a atenção em especial para a autorização dos restantes requerentes, se os pedidos de proteção tiverem outros requerentes para além do beneficiário proponente da candidatura, tenham em atenção que não podem apresentar candidatura sem apresentar estas declarações de autorização. Estes parecem-nos que sejam os pontos essenciais aqui a apresentar a candidatura, as situações que às vezes têm mais falhas. Para mais esclarecimentos ou informações, há disponível a linha dos fundos. O que é que pessoalmente aconselho? Questões associadas ao formulário de pedido de pagamento, é aconselhável que sejam colocadas através desta linha, apoio através da linha dos fundos. Outras questões que precisem de um esclarecimento pontual, trocar uma impressão, perceber melhor algum detalhe do aviso, podem também ligar para a Agência Nacional de Inovação, pedir para falar comigo. O meu e-mail é marta.campino@ani.pt. E para terminarmos e não ocuparmos aqui muito tempo nesta sessão, só deixar aqui uma nota muito breve, que no final de junho foi lançado o aviso 2024-8, destinado às entidades não empresariais do Sistema de Investigação e Inovação, que não é igual, mas é muito semelhante ao aviso das empresas, pelo que seria importante também as entidades seguirem quase todos estes passos que acabei de dizer. Em nome da Margarida Pinto, da Carla Silveira e em meu nome, muito obrigada pela vossa participação nesta sessão. Bem, muito obrigado às três também pela apresentação das condições de financiamento através do Compete e dos ingredientes fundamentais para ter um sucesso numa candidatura. Vamos passar agora para uma conversa com Rui Estrela, cofundador e diretor-geral da Smart Freeze. Vamos procurar conhecer com um caso prático a importância da propriedade industrial para o sucesso das empresas. Olá, Rui, por favor, junte-se a nós. Olá, boa tarde. Está-me a ouvir? Boa tarde. Perfeitamente. Muito obrigado por se juntar a nós. Queria começar por lhe pedir que nos apresente a Smart Freeze. Muito bem. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. Para mim é um gosto estar aqui, ter esta oportunidade de partilhar também a experiência da Smart Freeze. A Smart Freeze é uma empresa de base tecnológica que desenvolve tecnologia para otimizar os processos de congelação e descongelação e criopreservação da indústria farmacêutica global, e como empresa de base tecnológica e de inovação, produz muita propriedade intelectual que necessita de ser protegida. E, tipicamente, os instrumentos que nós usamos são, sobretudo, as patentes. Né? Portanto, nós já temos um portfólio de 8 patentes que já estão concedidas em algumas geografias, noutras ainda em estudo, mas o nosso portfólio são, de facto, 8 patentes diferentes. E, enfim, qual tem sido a importância, de facto, dessas patentes e da propriedade industrial para o caminho da Smart Freeze? A propriedade industrial para a Smart Freeze tem toda a importância, porque é o seu principal ativo, não é? As empresas valem muito pelos os ativos que têm, não é? Portanto, umas é porque são os terrenos, são os edifícios, são as máquinas, outras até são propriedades, portanto, ativos intangíveis, como por exemplo as marcas, mas no nosso caso são de facto as patentes. E quando nós falamos com investidores, com outros potenciais parceiros, não é? O critério que faz com que eles valorizem a nossa empresa é, de facto,
o nosso parque, digamos assim, de patentes e a nossa propriedade intelectual. Portanto, daí que é o nosso ativo mais importante e, por isso, para nós, é fundamental. Enfim, sendo de facto um ativo muito importante, imagino que haja aqui uma estratégia cuidada no que toca à propriedade industrial. Enfim, que estratégia foi essa que foi seguida? Pronto, nós tipicamente, como já disse, portanto, nós usamos o instrumento que é a patente e procuramos, de facto, estabelecer uma estratégia que permita diluir e prolongar, ou melhor, adiar os custos ao longo do tempo. Nós o que fazemos é, numa primeira etapa, não é? Portanto, submetemos um pedido de provisório de patente no INPI. O pedido provisório de patente tem um custo que, se for feito online, será entre 12 e 13 euros, portanto, estamos a falar de inferior a 15 euros, um custo praticamente irrisório. Exato. E esse pedido provisório, nós usamos-lo porquê? Porque dá-nos a possibilidade de, ao longo dos 12 meses seguintes, nós podermos acrescentar matéria, não é? Porque se fosse um pedido definitivo já não podíamos fazer. E também é um instrumento interessante porque vai também de encontro a uma questão que foi falada logo aqui de início, que é nós não podemos divulgar a nossa tecnologia antes de submeter, não é? E, portanto, muitas vezes também já nos aconteceu que nós temos necessidade de falar com alguém, de explicar que temos aquela solução, não é? E o pedido provisório de patente até é um instrumento interessante que nos permite marcar, digamos, ali logo o nosso território e já estarmos à vontade para falar com quem for necessário, parceiros, possíveis compradores, etc. E aí já não põe a patente em risco. E já não põe a patente em risco, exatamente. Portanto, como eu estava a dizer, a primeira etapa é, de facto, o pedido provisório de patente. Passados 12 meses, o que nós fazemos é o chamado portanto, o pedido internacional, que é o chamado PCT, que é o Patent Cooperation Treaty. Nesta fase, os custos andam à volta dos 5.000, 6.000 euros. Portanto, e depois, passados mais 18 meses dessa fase, ou seja, mais ou menos no momento de 30, não é? Fazemos a entrada nas fases nacionais e regionais. E é aqui nesta fase que nós definimos quais é que são os países ou são as geografias onde nós queremos estar. Tipicamente, a Smart Freeze o que faz é faz um pedido para Estados Unidos, Europa, Canadá, Japão, China e Índia. Um pedido, esta etapa das fases regionais nacionais, nesta fase pode custar à volta de 20.000 euros, 20 e poucos, mas se uma empresa não quiser ir para estes mercados todos, que até são bastantes, para o negócio, mercado potencial da Smart Freeze corresponde mais ou menos a 90%, não é? Se quiser ir só para os Estados Unidos ou para a Europa, que foi uma situação recente que nós tivemos, o custo já serão só 7.000 euros. Portanto, nós estamos a falar, nos primeiros 30 meses, isto para desmistificar um pouco de que isto é o custo de ter patentes é uma coisa exorbitante, não é? Nós estamos a falar, portanto, do momento 1 até ao mês 30, estamos a falar de custos, se for por Estados Unidos e Europa, à volta de 15.000 euros. É óbvio que são custos relevantes, mas para uma PME que já está estabelecida, não se pode dizer que sejam proibitivos, não é? E, portanto, e com a vantagem de poder já usufruir, digamos assim, das vantagens de ter essa patente. Portanto, esta tem sido a nossa estratégia, portanto, e que nos permite, de certa forma, ir controlando os nossos custos e empurrando, digamos assim, os custos mais para a frente. Obviamente que vai demorar mais tempo o processo de concessão, mas como durante esse período nós até podemos beneficiar dos benefícios de ter a patente, para nós não é um problema. Muito bem. A Smart Freeze também recorreu, ainda assim, a financiamento para estes processos. É verdade. Nós em 2019, nós fomos beneficiários de um programa na altura do Portugal 2020, de apoio ao financiamento da propriedade intelectual.
Nós, na altura, submetemos o nosso projeto para ajudar a financiar 3 pedidos de patente, que serviram naquelas fases que eu há pouco falei, que vai até o momento 30, né? Portanto, que é o pedido PCT, o pedido internacional, mais as fases regionais. Portanto, no caso, foram 3, e foi uma experiência positiva, porque até um bocadinho ao contrário de outros projetos e outros programas, do ponto de vista burocrático, foi um projeto que até era não era muito pesado comparado com outros programas que existem. E portanto, foi uma situação que correu bem. Portanto, se as PMEs estiverem em condições de poderem ser elegíveis para este tipo de programas, eu obviamente que recomendo, porque, como eu disse, pelo menos a minha experiência foi que, do ponto de vista burocrático, não foi uma experiência muito pesada. Uhum. Ainda assim, encontrou alguns desafios ou constrangimentos? Como é que os ultrapassou? Enfim, quer no financiamento, quer no registro. Relativamente em matéria deste projeto, não houve grandes constrangimentos ou desafios. Eu diria que, da nossa história de empresa que trabalha com patentes, se calhar há aqui 2 desafios que eu diria que eu gostaria de sublinhar e que eu acho que também podem ajudar a desmistificar, digamos assim, alguns dos mitos que até foram referidos numa das apresentações. Um dos primeiros desafios que nós tivemos foi como escrever o pedido de patente, porque, como tivemos a oportunidade de ouvir, há uma linguagem técnica, mas também um pouco jurídica. E, portanto, nós fomos aos materiais e recursos que existem na internet e no Google e ver outros casos de pedidos de patente para fazer o nosso próprio trabalho. Também existe a possibilidade de recorrer a empresas, não é, que podem ou fazer esse trabalho, mas se as empresas não estiverem dispostas a incorrer nesse custo, também podem pedir para rever. Portanto, podem fazer o trabalho e depois pedir para rever, que nós já fizemos isso, por acaso. E obviamente, o primeiro pedido se calhar não foi excelente, mas o segundo já foi melhor e o terceiro já foi melhor, e sucessivamente. Portanto, ultrapassar esta barreira de preparar o pedido, escrever, não, é algo que está ao alcance de qualquer um. Se alguém consegue inventar a tecnologia, consegue passar por essa barreira de criar algo de inovação, de certeza que é mais fácil fazê-la passar pelo papel do que o trabalho que já teve de construir essa própria invenção. Portanto, esse é um primeiro desafio que nós ultrapassamos. E depois há o segundo desafio, que tem a ver com custos, não é? Porque, embora eu tenha dito ainda agora que os custos não são proibitivos, mas quando temos, no nosso caso, 8 pedidos, não é? Multiplicando por 8 é sempre a somar. E, para além disso, também há a questão que é, nos primeiros, portanto, os custos permanecem, portanto, para além daquelas submissões que eu falei, não é? Que acontecem no mês 30, depois daí para a frente, até terminar o ciclo da concessão da patente, há de facto vários custos que vão ocorrendo, e que são respostas a notificações. Portanto, se forem notificações nos Estados Unidos ou na China, são notificações caras, não é? Portanto, pesam, porque há que fazer traduções do chinês, há que fazer traduções do japonês e por aí fora. E, portanto, aqui o nosso desafio é realmente conseguir arranjar os recursos para manter estas patentes sempre vivas, digamos assim. O que eu sugeria ou diria para quem esteja interessado é, se calhar, e é isso que também nós já estamos a fazer, se calhar escolher melhor, de uma forma mais criteriosa, as geografias, não é? Portanto, e já fizemos isso numa dos últimos pedidos, que é, nós acabámos por submeter só para os Estados Unidos e para a Europa,
e para os Estados Unidos e para a Europa já estamos a cobrir 75% do nosso mercado potencial. Portanto, e se nós conseguirmos explorar esses 75%, já seria excelente, não é? Portanto, se calhar, há aqui várias variáveis que, do ponto de vista financeiro, podemos ir gerindo e que é isso que nós fazemos. Uhum. Portanto, estava a falar justamente dessas geografias internacionais, portanto, tem que haver aqui um casamento entre a estratégia da empresa e os pedidos de patentes dessa estratégia também internacional. Exatamente, não é? Porque, portanto, se nós não tivermos qualquer interesse ou plano para estar no Brasil, não é? É o nosso caso, não é? Não é porque não seja interessante, é só porque temos outras prioridades, não é? Porque as geografias que nós já falámos já fazem 90% e, portanto, e como estamos na indústria, a trabalhar para a indústria biofarmacêutica, portanto, vamos aos países que fazem mais sentido para nós. Mas, de facto, tem que haver uma ligação entre aquilo que são os objetivos de internacionalização das empresas e a escolha das geografias para onde se pretende fazer os pedidos de patente. Sem dúvida. Enfim, dessa sua experiência já larga, tenho 8 patentes, enfim, da gestão desses processos, que sugestões é que gostaria de deixar para melhorar, por exemplo, o recurso a financiamento? Eu se calhar, portanto, eu diria que em matéria de recurso a financiamento, eu vejo, pronto, nós já vimos aqui que o ciclo que vai desde a submissão até a concessão das patentes são ciclos grandes, né? Podem ser 5 anos, 6 anos, e os projetos que nós, pelo menos aquele do qual a nossa empresa foi beneficiária, do Portugal 2020, e muitos dos projetos também no âmbito do Portugal 2020 e 2030 estão muito desenhados para períodos de 2,5, 2, 3 anos. E, portanto, poderia ser interessante haver, digamos assim, uma segunda fase de apoio à propriedade industrial que vá para além da submissão das fases internacionais. Ou seja, para ajudar aquela fase das respostas a notificações. Isto porquê? Porque quando portanto, quem tem pedidos de patente, normalmente, obviamente, tem um caráter inovador, por isso é que existe o pedido de patente. E vender inovação é algo que é demorado, não é? Porque o que acontece é que o que nós estamos a dizer quando vendemos inovação estamos a dizer ao nosso potencial cliente: olha, deixe de fazer como está a fazer e passa a fazer como nós estamos a sugerir. E isso é um processo que demora tempo, não é? E então, se houvesse, porventura, uma segunda fase, não é? Poderia ajudar a suportar alguns custos, não é? E fechar, digamos assim, aquele gap que ainda existe entre começar a ter o retorno mais a sério, porque vender inovação leva mais tempo. Portanto, eu diria que esse poderia ser um dos aspectos a melhorar, caso fosse possível. Muito bem. Enfim, para fecharmos, se calhar só darmos uma nota. Enfim, não sei se a Smart Freeze recorreu, por exemplo, a consultores ou apoio jurídico. Há outro tipo de apoios que podem ser importantes neste processo? Sim, a Smart Freeze recorre a apoio jurídico. Portanto, só para também dar uma ideia de qual é que é, ao longo do processo, o que é o nosso trabalho, o que é o trabalho dos nossos consultores. Nós o que fazemos nós fazemos a invenção, produzimos o texto da invenção e submetemos o primeiro pedido provisório. Depois, quando se trata do pedido internacional e tudo o que está daí para a frente, nós recorremos à ajuda de consultores especializados em matéria de patentes, os Patent Attorneys, que nos prestam esse serviço. Porque
o nosso know-how não é este processo de submissão de patentes tem muito a ver com regras de prazos, regras que são... é preciso ter um agente, muitas vezes, num país, nos Estados Unidos ou na China, e portanto, estas empresas sabem fazer esse trabalho muito melhor, portanto, sabem quando é que tem que ser, olham, há um examinador que faz uma notificação e vem com um argumento, e, obviamente, essas empresas sabem que tipo de resposta é que devemos dar, ou a resposta mais adequada para dar a essas situações. Essas empresas têm uma rede de agentes pelos diferentes países e com os quais interagem para fazer a ponte com os estabelecimentos, as autoridades locais. Portanto, para nós é fundamental ter o apoio desse tipo de empresas, portanto, para nos ajudar ao longo deste processo. Rui, só para perceber, quando falou nos custos há pouco, enfim, deu vários exemplos, já está a incluir o custo com este tipo de apoio? Não, porque eu quando falei nesses custos, falei aliás, sim, porque quando eu falei dos custos do PCT que eram 5, 6 mil euros, e das submissão nas fases finais, são essas empresas que nos fazem esse serviço. Portanto, esse custo já tem uma componente que são as taxas locais e tem também o trabalho deles. Muito bem. Obrigado pelo esclarecimento, obrigado por trazer este caso prático da Smart Freeze, enfim, que nos permitiu de facto perceber aqui enfim, como é que estes pedidos se processam e como é que uma empresa pode lidar com eles. E vamos agora passar para a nossa fase de perguntas e recebemos aqui muitas questões com as inscrições, mas para, enfim, tornar aqui este webinar mais fluido, vamos aqui agregar por tópicos as questões. E, enfim, a primeira questão que eu tenho aqui, que queria dirigir à Susana Armário, do INPI. Olá outra vez, Susana. Olá, novamente. Como é que funciona o processo de concessão e qual a duração, em média? Se for a nível nacional, tem de se fazer um pedido de patente, onde vai ser entregue um formulário, onde vai ser preenchido um formulário, que pode ser online, com os dados do inventor, do requerente, todos os dados bibliográficos necessários. Anexado a esse formulário deverão estar os chamados documentos técnicos, que é o resumo, os desenhos do pedido, a figura para publicação, uma descrição e as reivindicações, sendo que as reivindicações é o texto mais importante, que é aqui que nós vamos definir o âmbito de proteção. Em qualquer país funciona mais ou menos é idêntico, portanto é um formulário e estes documentos técnicos. Em Portugal nós temos uma outra modalidade, que é o pedido provisório de patente, que já foi aqui mencionado várias vezes, e que é mais barato. Porquê? Porque é apresentado este tal formulário com todos os dados, mas em vez de todas estas peças, pode ser entregue um documento, pode ter a estrutura que entenderem. O que é importante é que estejam lá todas as características técnicas da invenção, porque não pode haver adição de matéria mais tarde. Portanto, tudo o que nós queremos proteger tem de estar nesse documento. Portanto, é entregar então um pedido e pagar a taxa. Pronto. Depois é os trâmites normais. Portanto, se for um pedido normal de patente, o que vai acontecer é que é feita uma análise de formalidades. Portanto, se foram as peças todas entregues, são redigidas de uma determinada forma. Depois é feita um relatório preliminar, onde o examinador vai fazer uma primeira análise à novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. É publicado aos 18 meses, abre um prazo de oposição de 2 meses para quem se quiser opor, e depois é feito um novo estudo, onde se vai repetir um bocadinho o que se fez no relatório de prioridade, preliminar,
onde se vai fazer nova pesquisa e analisar então todos estes requisitos. E depois, claro, há notificações para a frente e para trás, porque nada é recusado à primeira vez, portanto há sempre uma notificação onde se identifica o que é necessário corrigir, depois o requerente pode responder, pode haver uma segunda notificação para corrigir mais qualquer coisa, portanto por isso é que é um processo um bocadinho demorado. Em Portugal poderá demorar por volta dos 3, 4 anos, por exemplo, se estivermos a falar de uma patente europeia entre os 3 e 5 anos, vai depender um bocadinho do backlog de cada país. Em relação ao pedido provisório, se eu puder voltar só atrás, o pedido provisório entra então aquele pedido, durante 12 meses ele fica como um estado provisório, digamos assim, pode ser pedida uma pesquisa para perceber se há aqui algum problema a nível de algum documento que possa atestar a novidade ou atividade inventiva. E, no fim desses 12 meses, podem ver então a conversão para um pedido de patente normal. E a partir daí os passos são todos iguais, porque é entregue os mesmos documentos técnicos, é feitas as formalidades, é feita a publicação, o exame, portanto, tudo idêntico. E em todos os países também o pedido funciona desta forma. É um formulário, documentos técnicos e pagar a taxa. E depois prosseguir com o pedido. Muito bem, obrigado. Temos agora uma questão para a Marta Campino, da ANI. Marta, em que termos pode ser considerada na candidatura a fase inicial de um pedido de patente internacional? Olá novamente, André. Essa é uma questão muito importante. O que é que acontece? O financiamento dos pedidos de proteção internacionais não se coaduna, o prazo máximo de duração de um projeto não se coaduna com o tempo de duração de um pedido de proteção. E então, no Portugal 2030, optou-se por financiar aquelas fases em que é concretizado efetivamente um pedido de patente, ou seja, a entrada em fases nacionais e regionais do pedido internacional, sendo que não ficou totalmente fechada a porta aos beneficiários de poderem introduzir na candidatura a fase inicial do designado PCT, o pedido internacional. Contudo, o que é elegível, eu volto a sublinhar, é a entrada nas fases nacionais e regionais do pedido de PCT. Ao incluírem essa parte, vão ter de ter consciência de que será aceita em condições muito próprias, ou seja, a candidatura será aprovada condicionada à evidência da submissão durante o período da execução do projeto à entrada nas fases nacionais e regionais. Portanto, atenção, se submeterem a fase inicial do PCT, o conselho que eu dou é falem connosco previamente para perceberem os termos claros para não terem surpresas, para perceberem a que é que vão ficar sujeitos. Eu aproveito aqui esta questão para introduzir uma outra que foi colocada, que vai um bocadinho ao encontro também desta temática, que foi colocada pelo público, que é: as despesas com as fases nacionais e regionais do PCT são elegíveis? A resposta é: são exatamente essas as despesas que são elegíveis. A linha D do aviso corresponde às despesas com a entrada nas fases nacionais e regionais do PCT. E como encaixar a entrada em PCT com as fases nacionais e regionais até à concessão num projeto de 36 meses? A resposta é: não há como encaixar. Eu volto a referir que há uma limitação temporal do financiamento que não se coaduna com o tempo necessário até à obtenção da patente. Contudo, o financiamento não obriga à concessão da patente até à conclusão do projeto. E esta é a resposta à questão que me colocou e à outra que eu aproveitei para também responder. Obrigada. Muito bem, obrigado, Marta, por ter feito essa ginástica. Vamos aqui então voltar à Susana. Susana, enfim, aqui abordámos a questão de que as empresas portuguesas podem, de facto, proteger estes seus ativos intangíveis nos mercados internacionais. Quais são os principais desafios que poderão enfrentar? Portanto, em termos
dos mercados internacionais, eu iria voltar ao que já tinha dito anteriormente. O primeiro passo é pensar muito bem quais são os mercados onde realisticamente nós queremos exportar os nossos produtos. Portanto, lá está, há custos envolvidos significativos em alguns casos, em que tem de se perceber bem quais são os mercados então que nós queremos proteger as invenções. Por norma, não é obrigatório, mas é algo que nós observamos. Normalmente, um português, por norma, começa sempre o processo de patenteamento com um pedido português. Sendo que depois, dentro dos 12 meses, vai fazer, por exemplo, um pedido europeu, um pedido internacional, ou então até mesmo um pedido noutro país, Espanha, França, etc. Portanto, tem apenas 12 meses. E já agora, eu vi aqui uma questão aqui no chat que perguntava se os 12 meses do pedido provisório eram iguais, eram os mesmos 12 meses da internacionalização, e a resposta é sim. Ou seja, tem-se 12 meses para converter em pedido definitivo, mas são os mesmos 12 meses para internacionalizar. Esta questão também é importante. Portanto, muitos pedidos começam com um pedido português e depois fazem então a internacionalização dentro dos 12 meses. No entanto, também se pode fazer um pedido direto, PCT, ou um pedido europeu. Aqui há algo que deve-se ter em atenção. Para uma empresa com sede em Portugal ou para um português, um nacional com residência em Portugal, o pedido, se forem fazer um pedido europeu ou um pedido PCT, deve entrar sempre, se for o primeiro, ou seja, não reivindica a prioridade portuguesa de um pedido anterior. Se for um pedido europeu ou um pedido PCT, deve entrar pelo INPI. Esta é uma regra específica da nossa lei, porque se for diretamente à patente europeia ou se for diretamente à Organização Mundial de Propriedade Intelectual, o que pode acontecer é que depois o INPI não autoriza a validação mais tarde. Portanto, se for um pedido direto, deve ser feito através do INPI. Ou então fazer diretamente no EPO, mas reivindica sempre a prioridade portuguesa. São estas duas opções e é aqui algo que deve-se ter em atenção. Depois, para além desta questão que eu estava a falar dos mercados, é perceber que vias é que nós queremos utilizar, porque é muito mais barato agregar, centralizar pedidos. Se eu quero o mercado europeu, eu vou fazer um pedido de patente europeia. Se eu quero mercados como, por exemplo, a China, os Estados Unidos, se calhar vou fazer o PCT, portanto, o pedido da via internacional. E depois pode haver países que não estão nem numa via nem noutra, portanto, também temos de ter essa atenção que se eventualmente houver algum país fora destas vias que queremos também proteger, vamos ter de fazê-lo nacionalmente. Muito bem. Obrigado por esses esclarecimentos. Marta, volto a si. O aviso, enfim, que falámos já hoje, vai ter continuidade para além do ano 2024? Bom, a resposta a essa questão é muito rápida. Há já a previsão, já está no plano de aviso, há a previsão de reabertura do aviso em março de 2025. Portanto, a resposta é que sim. Não sei, temos aqui uma outra questão no chat, não sei se nos consegue elucidar, se era possível referir novamente o aviso dedicado às entidades não empresariais. Sim, eu verifiquei essa questão, mas vi que logo de seguida houve alguém, estavam a perguntar qual é que era o aviso exatamente, houve alguém que no próprio chat colocou lá a referência do aviso, mas de qualquer forma eu posso partilhar novamente. O aviso é o MPR 2024-8, é o número do aviso. Muito obrigado. Susana, volto a si. Enfim, o INPI tem iniciativas para a formação e sensibilização das empresas sobre a importância da propriedade industrial? Sim, claro. Uma das nossas missões não é só atribuir, mas é também promover a propriedade industrial e disseminar conhecimento. Nós temos a nossa academia, onde nós temos cursos que ministramos
o curso online que ministramos para o público em geral. Por exemplo, os próximos cursos que temos é o de curso de redação de patentes, que temos a colaboração de 2 AOPIs, que também nos ajudam nesta nossa missão de promover o conhecimento sobre o PPI. Temos também cursos gerais sobre propriedade industrial, que vai cobrir todas as áreas, de uma forma genérica, todas as áreas da propriedade industrial. Temos inclusivamente um curso sobre PPI só para PMEs, que foi no primeiro semestre, e também temos cursos de transferência de tecnologia, que também vai ser agora neste semestre. Para além disso, o INPI faz um grande esforço em elaborar vários materiais, vídeos informativos, flyers. Temos muita informação dentro do nosso site. Eu volto a frisar que o separador de PI para as PME tem links úteis bastante interessantes. Tem também informação sobre um outro fundo de apoio às PME, que não pode ser utilizado em conjunto com este, por isso é que eu não mencionei. Material diverso, informativo. Temos 2 ferramentas que ajudam qualquer utilizador, incluindo empresas, a fazer uma avaliação da sua propriedade industrial. Temos uma ferramenta online gratuita no nosso site, em português, do EUIP, do Instituto de Propriedade Intelectual da União Europeia, que é o IP Scan, e também temos da OMPI. Portanto, o IP Scan aqui é um bocadinho mais restrito, na medida em que engloba toda a propriedade industrial, e esta segunda ferramenta do IP Pre-Diagnosis, também em português e também gratuito, faz uma autoavaliação de toda a propriedade intelectual, ou seja, também inclui os direitos de autor. Para além disso, eu também aconselho a todos, principalmente para quem é uma PME, tem uma PME, consultar o website do Ideas Power for Business, do EUIP, e com o qual o IPI também colabora, que tem imensa informação, desde guias informativos, a links importantes, a entidades importantes dentro do vosso negócio, que poderão ser também consultados. Muito bem, obrigado. Marta, volto novamente a si. Temos aqui uma questão. Olá novamente. Olá. No que respeita aos indicadores, num pedido de patente europeia, deve ser considerada apenas uma patente ou várias patentes, mediante o número de países onde se proceder à validação? Sim, essa questão, por acaso, também já nos foi colocada algumas vezes, e a resposta é: no caso de um pedido de patente europeia, em matéria de indicadores, deve ser considerada apenas uma patente e não X patentes mediante o número de países onde fizerem a validação. Portanto, a patente europeia, em termos de financiamento, é considerada uma patente europeia. Muito bem. Susana, enfim, é uma questão que está um pouco relacionada com a anterior, mas se há algum programa de acompanhamento ou mentoria que as empresas possam fazer? Neste momento não, portanto é algo que está a ser debatido, quer a nível nacional, quer a nível internacional, mas para já não existe. Mas eu queria também referir aqui que nós temos algumas formas de apoio na nossa rede GAPI, nos gabinetes de apoio à propriedade industrial, que são gabinetes que estão dispersos por todo o país e que prestam apoio local à localidade, ao meio envolvente onde estão localizados. Muitos deles estão no meio académico, portanto eles prestam informação e apoio sobre propriedade industrial ao meio universitário, mas também ao meio empresarial que está ao seu redor. Existem outros também GAPIs que estão dentro de parques industriais e que prestam também, então, todo o apoio. Também queria referir aqui o serviço do EUIP, que é o Free IP Support, portanto, para empresas que tenham questões muito específicas e dúvidas muito concretas, poderão utilizar este serviço, um período de tempo definido, para o esclarecimento das suas dúvidas e falarem diretamente com um técnico especializado no EUIP. Portanto, a minha resposta é, para já, é estes meios que temos, mas estamos a pensar nisso. Muito bem. Marta,
Temos aqui agora uma questão mais específica. Se os custos com a validação em Portugal de um pedido de patente europeia podem ser considerados na linha A das ações elegíveis? A resposta a essa questão é esses custos não podem ser considerados. Eu aproveito aqui para dar o exemplo no Portugal 2020, aconteceu muito. Que eram apresentadas despesas em candidaturas associadas aos pedidos de patente nacionais e que depois acabavam por desistir dessa tipologia porque havia a opção de validação da patente nacional na Europa, mas qualquer eventual despesa com essa validação deve ser integrada na tipologia associada ao pedido de patente europeu, que é o correto. Muito bem. Enfim, vamos agora só para uma última questão para a Susana. As empresas, o que podem fazer em termos de recurso de decisões do INPI ou se forem alvo elas de litígio ou violação dos seus direitos? Portanto, todas as decisões do INPI são alvo de recurso, quer diretamente para o INPI, através de um pedido de modificação de decisão, quer através do TPI, do Tribunal de Propriedade Intelectual, ou seja, qualquer requerente que não esteja de acordo com uma decisão do INPI pode recorrer para cada uma destas entidades. No TPI também poderá escolher a opção do arbitrário, portanto, através da mediação. Portanto, há sempre forma de poder recorrer, se assim o entenderem. Em termos de litígio, de alguém tentar um litígio em relação a alguém que tenha uma patente, o que vai acontecer é que por isso, simplesmente tem de haver aqui uma mediação, que pode ser utilizada através do arbitrário ou então ir para tribunal. Sempre que for detectada alguma potencial violação, ou seja, o próprio titular daquele direito perceber que há alguém a tentar violar o seu direito, tem de fazer valer os seus direitos, fazendo queixa às entidades competentes, como a ASAI, a GNR, a PSP. Muitos destes pequenos infringements, muitas vezes até são resolvidos mandando uma carta, porque por vezes estas violações não são feitas em má fé, as pessoas não têm conhecimento que existem direitos protegidos e basta muitas das vezes avisar que há um direito protegido e que pode ser. Exatamente, e isso pode resolver. Se não, pode ser feita queixa nas autoridades competentes e, eventualmente, avançar para uma queixa em tribunal ou através do arbitrário. E também alguns serviços hoje em dia que também ajudam de alguma forma as empresas, especialmente as empresas, perceberem quais são as potenciais fragilidades em termos de violação de direitos. Por exemplo, existe um serviço que é o IP Scan Enforcement, onde é feita uma avaliação por um perito relativamente a potenciais infrações, que pode ajudar também as empresas, e o próprio EUIPO também tem uma resolução alternativa de disputas gratuita, que também pode ser utilizada, mas aqui estamos a falar de marcas ou de desenhos ou modelos da União Europeia. Temos então várias entidades a recorrer. Susana, Marta, obrigado por estes esclarecimentos e chegamos assim ao final deste webinar. Gostaria de agradecer a todos os participantes, aos nossos oradores e em especial ao Compete 2030, ao INPI e à ANI pela iniciativa, enfim, de fazer este webinar. Julgo que foi muito informativo. Convidamos todos a continuar a acompanhar estes temas nos sites do Compete 2030, do INPI e da ANI, onde encontrarão informações atualizadas sobre estes temas. Espero que este webinar tenha sido, de facto, útil e esclarecedor. Bom resto de dia a todos.